Nossas cordiais saudações a todos que estão nos assistindo em mais essa live do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Mais uma vez, nós vamos estar falando sobre o livro Vinha de Luz, da coleção Fonte Vida, que são interpretações dos textos evangélicos, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. No caso de hoje, o capítulo 36, Facciosismo. Facciosismo. E antes de darmos início, eu acho importante a gente pedir para todos que estão nos assistindo que se inscrevam no canal, que ativem o sininho, o canal Ceareiros de Jesus, no YouTube, ativem os sininhos, deixem os seus likes para que o centro possa divulgar cada vez mais as suas mensagens, a mensagem do Evangelho, mensagens de esclarecimento, de despertar de consciência para o maior número de pessoas possíveis. Então, começando aqui, o trecho evangélico a ser analisado está em Tiago 3,14 e diz o seguinte, a frase que nós analisaremos sob a luz de Emmanuel, que já fez toda uma análise a respeito. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Tiago 3,14. Muito bem. Antes da gente entrar propriamente dito na análise, eu acho importante a gente fazer uma pequena introdução sobre o próprio termo, o termo mais importante que será utilizado aqui, que é o facciosismo, ou o faccioso, que seria, obviamente, um adjetivo, e o que seria um sujeito faccioso, uma criatura facciosa. É aquele que se julga, assim, sintetizando bem, resumindo bem, é aquele que se julga o dono da verdade. Excesso de paixão, fanatismo, muito egoísmo e que tem as suas ideias, tem o seu ponto de vista, influenciado por uma série de fatores, e a maioria por fatores endógenos dele mesmo, e aí cria os seus dogmas e passa a ser intransigente em relação a isso. Isso é o sujeito faccioso, e é o que nós vamos analisar aqui, o que Emmanuel vai nos mostrar, os riscos, o perigo desse tipo de comportamento. Na sequência, o texto diz o seguinte: toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Esse texto ele vai ficar aqui na descrição do vídeo, depois quem se interessar pode pesquisar melhor, Todo o texto vai estar na descrição do vídeo. Mas vamos analisar aqui nesse pequeno, nesse parágrafo, o que o mentor aqui quis dizer, Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Então, primeira coisa, é importante ter boa vontade. Tendo boa vontade, independente da escola religiosa, todas elas vão apresentar valores importantes. Agora, não obstante, ou em que pese os abusos do sacerdócio, que nós sabemos que são feitos por humanos, a exploração inferior do elemento humano, o lado mais vamos dizer assim, primitivo que todos nós temos,
a fantasia do culto exterior, aquele culto voltado só para a forma, né? Para aquilo que representa mais para a sociedade do que para o divino, para a espiritualidade propriamente dito. O coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé. Portanto, a gente entender isso, fonte da fé. Acho que isso é um termo importante. Iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Olha só. O homem de boa vontade, de boas intenções, independente de todas essas mazelas que as instituições religiosas possam nos trazer, se ele tiver boa vontade, ele vai buscar a fonte da sua fé. E a fonte da sua fé vai ser encontrada na consciência divina dentro de si mesmo. O Espiritismo às vezes cita a centelha divina, outras religiões também. Vamos dizer assim, aquela parte divina que todo ser humano tem. E é isso que nós temos que despertar. Porque é ali que está toda a sabedoria, ali é que está toda a verdade das coisas. A religião vai apenas nos auxiliar, nos dar caminho, nos dar roteiros para a gente encontrar essa fonte de fé divina que está dentro de cada um. A partir do momento que cada um encontrar essa sua fonte e explorá-la adequadamente, todo homem de boa vontade vai se beneficiar muito disso, né? Agora, continua o texto. Continua o nosso mentor espiritual do Chico aqui, Emmanuel, dizendo o seguinte: mas em todo instituto religioso, né? Então, toda entidade religiosa, propriamente humana, humano, há que evitar um perigo. Chama atenção aqui para a gente para um grande perigo: o sentimento faccioso. Vamos entrar agora no foco do tema. Que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Né? Católicos, protestantes, aqui ele cita espiritistas, porque engloba não só os espíritas, mas outras linhas espiritualistas. Todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação. Esse monstro da separação é o facciosismo. É esse sentimento de que eu sou o dono da verdade, de que a minha denominação religiosa é a dona da verdade. Como se o pensamento religioso traduzisse fermento de discórdia. Não é isso que a religião traduz. A religião visa religar o ser humano nos seus aspectos materiais da vida orgânica aos aspectos espirituais, divinos, da própria divindade. Esse é o objetivo principal de todas as religiões. Então, ela não traduz um fermento da discórdia. Mas quem a pratica, se não tomar cuidado, está sempre ameaçado por esse monstro da separação, que é o facciosismo, que é o orgulho, a vaidade, achar que a verdade está consigo, e isso promove essa separação, né, essa segmentação, e aí, como diz o texto aqui, adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Nós queremos construir um universo espiritual para que a humanidade possa viver melhor dentro dele, e esse facciosismo, esse monstro da separação, adia muito isso. Infelizmente, continuando o texto, as análises de Emmanuel, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras, pelas garras desse monstro. Perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. As trevas da ignorância. Fecham e cobrem a visão de muitos deles. Querem todos que Deus lhe pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Deus está dentro de cada um. Porém, quem nos trouxe até onde estamos é Deus, né?
Nós pertencemos a Deus. Deus não pertence a nós. Ele colocou em cada um de nós uma centelha da sabedoria dele, para que cada um, através do seu livre-arbítrio e através dos seus próprios esforços, possa evoluir, possa crescer, né? Juntos, todos, porque somos todos irmãos na criação divina. Isso é muito importante a gente entender, porque, infelizmente, né, é muito grande ainda, como diz o texto, o número de pessoas que se deixam ser pegos por esse monstro da separação, do egoísmo, da vaidade, de querer ser o dono da verdade. A verdade vem do alto, a verdade vem do absoluto, a verdade vem do nosso Pai, que é o Pai de todos, que trouxe a terra através do seu Filho, Jesus, que veio mostrar ao mundo a realidade do reino de Deus, que pode ser implantado na terra. E nós estamos fazendo isso já há 2000 anos e creio eu que chegaremos lá. Que todo aprendiz do Cristo esteja, continuando o texto, preparado a resistir a esse mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina como por sagrada herança de todas as criaturas. Deus é o Pai de todos. Todas as criaturas, não são só divinas. Tudo que existe no universo foi criado por Deus. E um Deus único, como disse Moisés, e a partir daí. Se é um Deus único, somos todos irmãos perante Deus, né? E nós precisamos entender isso, compreender, né, que essa paternidade divina é uma herança sagrada de todas as criaturas, reconhecendo que na casa do Pai, a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um, né? Todos nós somos iguais perante Deus, só tem uma diferença, é o esforço que cada um faz para se aperfeiçoar, para compreender essas verdades divinas, para despertar essa centelha divina implantada na nossa consciência. É aquela que recebe as leis divinas, eternas e imortais, e que a partir do momento que nós entendamos como funciona essas leis e entremos em harmonia com elas, a gente cresce espiritualmente e passa a deter um pouco mais da verdade. Isso é o que diferencia os homens. Não é uma denominação religiosa, não é um determinado ente da sociedade que se julga dono da verdade que vai trazer essa verdade de fora. Essa verdade está dentro de cada um de nós, que precisa ir sendo desvendada aos poucos, à medida que a gente se desvencilhe das garras desse monstro do facciosismo, da separação, de eu querer ser mais do que o outro, de eu, pelo orgulho, achar que estou à frente, que sei mais, pela vaidade, né? Pela paixão exacerbada. Eu preciso me livrar disso e despertar a verdadeira consciência divina que está dentro de mim. Assim é que eu posso promover a minha mudança interior, crescer e automaticamente, é dessa única maneira que eu contribuo com a evolução do universo. E era assim que termina esse maravilhoso texto, né, de Emmanuel, essa análise de Emmanuel, e eu espero ter conseguido clarear um pouquinho mais o que o mentor espiritual do Chico nos trouxe através desse livro de interpretações, né, das mensagens evangélicas, e agradeço a participação de todos e até uma próxima oportunidade que a gente esteja aqui para dar continuidade nessa divulgação
da palavra que vem do alto, dessa palavra divina, que está dentro de cada um de nós, que nós precisamos descobri-la dentro de nós, e que a gente possa, dessa maneira, contribuir, não ensinando, mas para nós mesmos. E à medida que a gente vai mudando, nós vamos contribuindo com a evolução do universo. Nossas saudações a todos e os nossos agradecimentos a todos. Muito obrigado.